dia, queridos irmãos e irmãs. Mais dia nos é dado pela graça divina de nosso Pai e Deus, junto a Jesus, nosso querido irmão. E nessa manhã de hoje, obrigado Deus, Pai e Mãe. Obrigado Jesus Cristo, nosso querido amigo. Bem, meus irmãos, quero falar com vocês hoje sobre os caminhos vividos em nossa vida, né? As rotas. Bem, toda a nossa vida nós temos as passagens, né, de escolha, de caminhos a seguir. Tanto o caminho da porta larga, tanto o caminho da porta estreita. Muitas vezes nós tropeçamos, nos ferimos, nosso joelho, e aí enxergamos a verdade da vida, que não está nas coisas do mundo, mas nas coisas de Deus. Então, o momento que nós estamos vivendo nessa humanidade, alguns estão entendendo que temos que ser mais fraternos e alguns estão mais frios. Essa é a palavra verdadeira. Alguns estão se importando com os próximos e alguns não estão se importando com ninguém. Não devemos aqui julgar ninguém, nem podemos julgar nenhum dos nossos irmãos, mas devemos compreender a razão da vida, né, de estarmos aqui. Jesus nos ensina sempre: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e fazei ao próximo o que quiser que fazer a vós. Lembrando aquela passagem maravilhosa do bom samaritano, que veio passando ali um senhor com algumas coisas, de repente ele foi roubado, foi jogado no chão, apanhou e ficou ali. Passou depois um tempo, um levita olhou aquele homem e nada o fez. Passou depois um servo do templo, olhou aquele homem e também não fez. Passando ali um samaritano, que na época era uma pessoa que não tinha religião, passando ali ele ajudou aquele homem, acolheu ele, levou para um estalo, naquela época onde cuidava das pessoas, disse ao homem que tudo que ele precisasse, que ele podia usar, depois ele pagava na volta. E assim o fez. O bom samaritano nos ensina, muitas vezes, que nos momentos de mais dificuldade da terra, nos momentos mais de dificuldade em todas as existências, nós temos a ajuda divina, a bondade e a misericórdia, mas principalmente também está em nossas mãos acolher, amparar e ajudar o próximo. Não podemos jogar somente para o outro fazer, e eu o que faço. A caridade de muitos esfria na hora que teria que se esquentar. Mas voltamos a falar que não estamos aqui para acusações, mas principalmente para auxílio, explicações durante a passagem da manhã. Porém, é necessário sempre nos afirmarmos que Deus nos ensina constantemente pelo Evangelho, ou por seres enviados de luz, o caminho da redenção divina. Sabemos que muitas vezes o caminho é da porta estreita e preferimos a porta larga, que é o que nos dá mais prazeres, assim podemos dizer, prazeres ilusórios, que acabam por nós enrolando em fios muito, às vezes, apertados, que é de difícil de solução. Mas cabe a nós enxergarmos a realidade da vida, enxergando ali também as contemplações da alma e do espírito, que se purifica pela dor, se fortifica para o bem maior. Às vezes nós temos escolhas em nossa vida, como já foi falado muitas vezes, em duas rotas, nos mostrando a verdade, mas procuramos ainda a ilusão e as inverdades da vida. Muitas vezes passamos por vossos lares e enxergamos pessoas chorando e lamentando, perguntando o que há de fazer. O primeiro remédio é se abastecer no bem, no amor e na verdade do Cristo, seguindo seus passos e seus ensinamentos e botando-os em prática. Logo depois, e primeiramente, se assim podemos dizer, deixando isso em segundo, a confiança em Deus, que não deixa jamais vos digo, um ser sequer neste universo sem desamparo. Mas aqueles que não acreditam em nosso Senhor dirão essas palavras: mas como um Deus bom e justo deixa que pessoas morram de fome ou morram em outras circunstâncias? E assim nos dizemos que nosso Senhor, amado Senhor Jesus Cristo, nos mostra sempre que às vezes, se não chegam o que é necessário chegar, são ainda pelos egoístas humanos. Vos digo, meus amados queridos,
que às vezes em vossas vidas devem muito pensar antes de agir? Pois quando agimos por impulsos, muitas vezes somos guiados por fontes ainda que não encontraram, mas em que encontrarão a luz, que nos fazem muitas vezes machucarmos entes amados, entes queridos. E então, quando concluem o que estava planejado, fazem com que o arrependimento nos absorva a alma, nos tampando a visão do perdão, nos mostrando muitas vezes que somente o amor do Cristo nos liberta. E assim, a pessoa muitas vezes fica na dor, achando que não merece a misericórdia divina por erros cometidos no passado. Então vos digo, meus amados, a mensagem do Cristo Jesus, aquele que está sem pecado, que atira a primeira pedra. Será que realmente ninguém nunca errou ou cometeu os mesmos atos em outra vida? Será que realmente podemos acusar um irmão quando está ferido? Ou fazer como o bom samaritano, o acolher com amor e mostrar o caminho e a direção? Às vezes, observamos sobre a terra, muitas vezes, voltamos a dizer que não estamos aqui a julgar ninguém, mas irmãos, com palavras belas e magníficas, mas ações ainda não da fonte do amor. Precisamos esclarecer, meus irmãos, que devemos viver a palavra do Evangelho do Cristo dentro e fora de nossas casas, entendendo que somente o perdão, a caridade e a multiplicação das nossas ações no bem nos fazem caminhar para a verdadeira felicidade. Muitos de vós perguntam constantemente ao nosso Senhor: Senhor, o que poderei eu fazer se não tenho tempo nem para mim mesmo? Será que não sobra vosso tempo? Um tempo necessário a olhar para o lado, olhar para alguém, acolher com palavras? Hoje, a humanidade passa por um grande aprendizado e lição. Muitos questionam ainda as faculdades e as atividades do plano celeste, perguntando se o Criador vos esqueceu. E vos digo a resposta que já habita em vossos próprios corações. O Criador não vos esqueceu. O Criador vos ama tanto, 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 que vos está dando a possibilidade, meus amados, de crescimento espiritual nesses momentos de tribulação e dor. Porque vos digo que nunca foi da vontade divina o sofrimento ao ser humano, mas entendemos que todos os atritos que acontecem em nossas vidas, em nossa jornada espiritual, é para o crescimento do espírito. Que possamos, amados, ouvirmos mais esses anjos amados que nos acompanham, nos mostrando o caminho à redenção da alma. Que paremos de enxergarmos tanto nos prazeres da vida, nas ilusões de Mamum, os caminhos que nos prendem cada vez mais e nos distanciam do real propósito de estarmos aqui. É claro que esses tempos de dificuldades para alguns e para outros tempos de aprendizado da alma passarão, assim como passaram eras e eras.
assim como passaram outros problemas? Porque não é a primeira vez, se assim nos cabe dizer, que a humanidade passa por dificuldades sobre a terra. Já vieram várias e várias dores, já vieram vários e vários problemas que foram resolvidos, mas conforme o tempo e a vontade divina. Quando o homem compreende os motivos da dor, quando o homem compreende porque ela vos chega, ela se vai. A dor não é nada mais, nada menos, meus amados, que um aprendizado ao espírito que ainda está recalcitrante nas rebeldias. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e amor, vos fortalece muitas vezes, de todas as vezes, se assim possamos ver, e muitas vezes que até vós mesmos blasfemais, que vos mostra que nunca estão sós. Vossas provas que estão agora a passar sobre a terra, muitas vezes são pedidos de vós mesmos para a redenção na prática do bem e do amor. Então, meus amados, estaremos todos um dia de frente, de perto, ao lado do grande emissário de Deus que desceu à terra, aos corações dos homens, para nos ensinar o real propósito da vida, na luz e na paz. E paremos um dia também, quando entendemos que o nosso egoísmo, a nossa maledicência, a nossa prática no mal, não nos afeta somente, mas afeta todo mundo, toda a sociedade. Vamos entender que somos todos um, ligados à divindade Pai e Mãe, ao coração de Deus. E entenderemos, meus amados, que somente o amor nos liberta das amarras de anos e anos, séculos e séculos, de vidas apegados ao material. Uma nova vida se aproxima, e já foi-vos dito, em outras palavras, em outros emissários divinos, Jesus nos liberta. Jesus é o caminho. Mas é necessário que nós mesmos também façamos a nossa parte, principalmente em conduzirmos nossa alma e nosso espírito para a resignação no amor, no perdão, na prática da caridade. Não podemos ficar, muitas vezes, esperando que o acalento, que a ajuda venha, sem nos movermos de nosso estado de mente, espírito e coração. Pois constantemente, emissários divinos nos entregam a verdadeira felicidade, a verdadeira morada de Deus. Mas nós, muitas vezes, interrompemos quando não queremos ouvir, tampando nossos ouvidos e o nosso coração. São essas as palavras desse amigo fraterno e divino que vos ama muito e muito, muito e amará sempre. Estaremos aqui junto das falanges, junto de Maria Santíssima e todos os outros seres celestes, quantas e quantas vezes mais nos solicitar Jesus, para que possamos fazer com que as formas humanas e amigos fraternos possam se conduzir à paz fraterna e à luz do Espírito. E em momentos que estão tão próximos, que já batem a porta, é necessário que cada um faça a vossa própria escolha e que paremos de acusar o próximo e estendemos a mão àquele que erra e àquele que sofre, vos mostrando a direção
e o caminho a seguir. Se assim me possibilidades, peço licença ao nosso querido irmão Paulo, apóstolo, para deixar uma mensagem aos corações dessa manhã. Se eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, mas se eu não tivesse amor, eu nada seria. Mudemos também essa palavra para: se eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, mas não tivesse a caridade, eu nada seria. E terminamos essa conversa fraterna carregando vossos corações de amor, dizendo que todas as coisas que passais sobre a terra, para que não vos desesperais nos momentos precisos, porque o Cristo está convosco, Cristo está aqui, Cristo está em nós. E assim, meus filhos, meus queridos amigos, um grande abraço a todos vocês e que vossos espíritos possam entender que somente há um caminho nessa vida, o caminho da fraternidade e do amor. Todos nós que trabalhamos na falange celeste, dizemos a vocês que todo o caminho percorrido de espinhos, todas as dores, todos os ofensores, todos aqueles que muitas vezes em nossos caminhos nos mostram a direção do bem, nos causando muitas vezes aflições, nos são bálsamos, instrumentos divinos para nos mostrar o caminho e a redenção. Ninguém nessa vida, ninguém, vos digo, meus filhos, vem para o sofrimento. Ninguém. Às vezes, nos caminhos mais difíceis da vida, nos caminhos mais tortuosos, é em que a luz divina nos abranda a alma e o coração. Muitas vezes, somos necessários que entreguemos nossos filhos, para que assim possam ter a redenção de toda uma humanidade. Jesus, meu amado Filho, vos ensinou o caminho, vos ensinou a direção. Jesus, meu amado Filho, se entregou naquela cruz por amor à humanidade e pela vossa redenção. Então, nunca se achem sozinhos, nunca se achem indignos do amor de Deus, porque não são. Vocês são todos dignos e serão por todo o infinito, porque assim vos digo, e assim o é. Que a bondade e a misericórdia de meu Filho, Deus Pai e Mãe, os envolva nessa manhã. Lembrai-vos, o caminho é um só. O caminho é o amor, a caridade e o perdão. Estendei as mãos àquele que caiu, não acusais. Lembrai das palavras de meu Filho. Quem não tem erro, que atire a primeira pedra. Quem ama, ampara. Quem ama é fraterno. Quem ama, orienta. Quem ama, mostra o caminho que leva à perfeição. Que assim seja, Jesus, meu amado Filho. E assim seja todos aqueles que estiveram nesta manhã em comunicação. Obrigado. Obrigado, Deus Pai e Mãe. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal ou compartilhe para propagar as informações. Vitória da Luz.